Olá, uma excelente quarta-feira. Sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E nesta semana, nós estamos falando sobre cultura empresarial. Você já assistiu os vídeos de segunda e terça-feira? Na segunda-feira, eu trouxe aqui para você as maiores dúvidas que muitos alunos meus chegam aqui no instituto pontuando como se fosse uma falta de processo ou até mesmo uma falta de treinamento da equipe. E quando nós vamos investigar um pouquinho mais a fundo, entendemos que não adianta ficar gastando dinheiro com esses itens. Primeiro, a gente tem que mexer na cultura. O segundo ponto que nós tratamos no vídeo de ontem foi sobre o que é a cultura, para que você possa entender o quanto ela é abstrata e ao mesmo tempo tão abrangente, o quanto ela realmente impacta muitas coisas no seu negócio e ela pode garantir o seu sucesso ou até mesmo o seu fracasso. Mas para te ajudar a pensar um pouco melhor sobre a sua cultura, hoje eu vou trazer aqui apenas 6 pilares dessa cultura, porque a gente pode até ter mais. Porque a cultura, lembra no vídeo de ontem? Eu disse que não existe o certo ou o errado, existe o seu jeito. Mas existem, no mínimo, 6 pilares para os quais nós olhamos para começar a construir essa cultura. Mas antes de a gente tratar sobre os 6 pilares, eu peço a você que deixe aqui o like neste vídeo para que ele seja distribuído para mais pessoas. Também se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E o primeiro pilar que eu trago aqui para você é o propósito. Qual o propósito da sua empresa? Todo mundo na sua empresa sabe o seu propósito? Está claro? E por que eu trago aqui propósito? Porque tem muita gente que confunde propósito com missão, que também é o nosso segundo pilar. E já aproveito aqui para falar para você a diferença entre um e outro. Propósito é o porquê nós fazemos o que fazemos. Mas a missão, ela é o que fazemos e para quem fazemos. Muitas vezes, as pessoas não conseguem enxergar a diferença do propósito e da missão. E aí eu quero que você reflita sobre isso. Primeiro, missão, o que você faz e para quem você faz. E o propósito é um pouco mais fundo que isso, é o porquê que você faz. O porquê do jeito que você faz. Compreendeu a diferença? Então, esses dois já são os nossos 2 primeiros pilares. Tem que estar muito bem claro para a sua equipe qual que é o propósito e qual que é a missão. Terceiro pilar, qual que são os seus valores? Quais são os princípios que regem a sua empresa? Os princípios que regem os seus colaboradores, tudo que você faz, os princípios que regem o seu propósito, a sua missão. Como que você trabalha com isso? Então, esses princípios têm que estar muito bem definidos. Você pode ter 3, 4, 5 princípios master. São princípios que você não abre mão de jeito nenhum. E aqui é algo que você tem que trazer de você. Como eu disse na aula de ontem, a cultura ela não é copiável, ela pode ser inspirada. E como os princípios, cada pessoa tem o seu, você tem que saber quais são esses princípios que você traz para a empresa, que rege a empresa. Então pense aí, quais seriam esses 5 princípios que você mais tem? Eu não quero ficar dando exemplo aqui para não te influenciar, porque com certeza os princípios que eu tenho e pratico são diferentes dos seus. Algum ou outro com certeza pode ser parecido, mas se eu começar a falar os meus, eu vou te influenciar. Então, eu não quero isso, eu quero que você realmente veja isso. O que vocês respiram de princípio dentro da empresa,
um com o outro, um para com o outro, para com o cliente, enfim, e coloque aí no papel. E foque pelo menos 5 princípios fortes em que a sua cultura já transmite isso. Terceiro ponto, visão. Para onde que vocês vão? Qual vai ser a referência que a sua empresa será daqui 1, 5, 10 anos? É a visão da onde você vai chegar, porque hoje você está num ponto, mas você vai crescer, vai ser maior. Então, para onde que vocês vão? Essa visão também tem que estar clara para o colaborador, para o cliente. Até mesmo porque imagine você como um colaborador da sua empresa, uma empresa que não tem visão de crescimento, uma empresa que não tem visão de futuro. Será que você gostaria de fazer parte de uma empresa que praticamente não quer crescer? Então, para onde que vocês vão? Defina, tem que estar claro qual que é a visão da empresa. E isso eu falo para você dar maior gás quando a gente tem as nossas metas e elas estão apontadas para a visão da empresa, apontadas para o nosso propósito, apontadas para a nossa missão. Todo mundo dentro da empresa trabalha numa única direção. Trabalhamos focado, com força, ganhamos velocidade, ganhamos prazer. O maior prazer que a gente tem é de ver um colaborador crescer e crescer sabendo para onde nós vamos. Então, isso tem que estar claro. Qual que é a visão que você tem para o futuro da sua empresa? Deixe isso bem claro para todos. E mais um ponto aqui: comunicação. Como que é a comunicação da empresa? Ela é uma comunicação mais aberta, onde todos têm acesso a todos, onde talvez um aprendiz tenha acesso ao CEO, à diretoria, ou ela é um pouco mais fechada, segue um padrão mais militar, mais hierárquico, onde cada um tem que responder para o supervisor imediato, e acaso tem alguma demanda, é o supervisor imediato que vai falar com o próximo supervisor, enfim, como que é isso? Lembre, não existe certo ou errado, mas tem que estar claro para todo mundo. Porque se você tem uma postura na sua empresa que você traz de obedecer uma hierarquia e alguém lá dentro não obedece e vai falar com um supervisor que está 2 ou 3 níveis acima do dele para resolver qualquer problema que seja, isso pode gerar um grande conflito na sua hierarquia, na sua cultura, e aí você pode achar que é processo, mas na verdade a cultura não está tão clara. E eu digo isso para você porque eu me recordo de uma situação que eu tive na multinacional. Na multinacional onde eu trabalhei, ali sim tinha uma hierarquia a ser obedecida. E na época, quando eu ainda não era gerente, para eu ter acesso ao diretor, eu tinha que falar primeiro com o meu gerente, deixar claro ao meu gerente que eu iria tratar algum ponto isoladamente com o diretor, porque eu precisava de algum aval, precisava de alguma aprovação. E aí, nesse caso, se o meu gerente falasse, deixa que eu falo com o diretor, ok, ele falaria. Se não, eu poderia ir até o diretor, mas eu estava autorizada. Essa era a postura da empresa. E todas as vezes que eu chegava para o diretor para pedir alguma autorização para ele, a pergunta era clássica: você já falou com o seu gerente? E eu falava, sim, mas ele está ocupado e pediu para eu vir direto aqui. Ah, então tá ok. E ele assinava. Porque é parte da cultura. Lá seguiam-se essas regras. E tá tudo certo. Ninguém fica magoado por isso. Pelo contrário, tá claro o que, que eu tinha que fazer primeiro. E aí, em muitos casos, às vezes o gerente não tem tempo para cuidar daquela demanda porque ele tem alguma outra reunião e a gente poderia tomar a frente e falar direto com o diretor para pedir essa aprovação. Então, por isso que eu digo a você, não existe certo ou errado, existe estar claro e seguir
o que já está claro, tá bom? E o nosso último ponto que eu trago aqui são os rituais. Quais são os rituais que você tem na sua empresa e tem que ter todos os dias, toda semana, todos os meses? Tem que estar claro para todo mundo. Por exemplo, na minha oficina mecânica, a gente tem um ritual diário que é fazer uma reunião rápida todos os dias de manhã para ver quais carros estão agendados para chegar, os carros que já estão prontos, como que está a nossa entrega de peça, caso tenha algum carro que necessitou fazer uma encomenda de uma peça muito específica. Então, nós temos esse ritual diário para agilizar a nossa rotina, agilizar a entrega, melhorar o nosso atendimento, enfim. Esse é só um exemplo de um ritual que nós temos. Então, esses 6 pontos são pontos em que a gente foca para que você possa começar a escrever, ou melhor, documentar a sua cultura, porque a sua cultura já existe. Talvez você só não a documentou. E quando a gente documenta a cultura e deixa isso claro para todo mundo, fica mais fácil de trabalhar, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Se você gostou, peço que você deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações dos novos vídeos. E eu te vejo amanhã às 7h27. Uma excelente quarta-feira a todos e até amanhã.